Então vamos lá, ó. Temos o seguinte, pessoal. Queremos encontrar o valor de x e y, tá? Sabemos que x sobre 2 é igual a y sobre 3, então tá aqui a nossa proporção. E a gente sabe que o produto é igual a 96. Tá? Coloquei aqui na forma de sistema. Aí, reparem o seguinte. Se você pegar o seu x e isolar ele, né? Falar que ele é 2y sobre 3, e você jogar aqui, ó. O que vai acontecer? Você vai ter uma equação de segundo grau, né? E aí você vai achar os valores possíveis para y, né? Então, logo de cara aqui a gente percebe que isso aqui é um sistema de segundo grau. Sistema de segundo grau, tá? Até porque o grau disso aqui é 2, ó. O grau do x é 1, o grau do y é 1, então isso aqui é um sistema de segundo grau. E aí? Sistema de segundo grau cai na EPICAR? Então, não, tá bom? Mas a gente não vai resolver o sistema de segundo grau, beleza? A gente vai dar um jeito de contornar a teoria de sistema de segundo grau através da razão e proporção, porque o que cai na prova da EPICAR é razão e proporção, tá bom? Então, como vocês já sabem, a prova da EPICAR, às vezes ela faz isso, né? Ela coloca matérias que não tem no edital, matérias um pouco mais avançadas, que dá para o aluno contornar apenas com a teoria que tem no edital, né? Então, isso aqui é um exemplo de questão que você dá para contornar. Você não precisa resolver um sistema de segundo grau. A gente vai resolver isso aqui usando razão e proporção, tá bom? Mas vamos lá, ó. X sobre 2 é igual a y sobre 3. Beleza? A gente vai usar qual propriedade? A gente vai usar essa. Aqui embaixo, ó. Como é que eu sei disso? Porque a gente tem esse produto, pessoal, ó. Tá? Então, x sobre 2 é igual a y sobre 3, que é igual a uma constante k. Então, x vezes y dividido por 2 vezes 3 vai ser igual a essa mesma constante ao quadrado. Aí, x vezes y eu sei quanto vale. X vezes y vale 96. Então, eu vou ter aqui 96 dividido por 6, que é igual a k ao quadrado. Acompanha aí. Então, k ao quadrado é 16. Isso significa que a gente tem dois valores possíveis para o k. O k ele pode ser mais ou menos a raiz de 16. O k ele pode ser mais ou menos 4. Tá bom? Se o k é 4, pessoal, olha aqui onde o k entra. Ó. Se o k é 4, o seu x vale o dobro e o seu y o triplo. Então, a primeira solução disso aqui seria dada por x é igual a 8 e y é igual a 12. Isso aqui é a solução 1, tá? E a solução 2 seria dada para o k negativo, né? O k é igual a menos 4. Então, o x continua sendo o dobro e o y continua sendo triplo. Daí, ó, a gente não estudou isso aqui, né? A gente não estudou que um sistema de segundo grau, ele pode ter duas soluções. Assim como a equação de segundo grau pode ter duas soluções, né? A gente não estudou isso. Mas a teoria de razão e proporção, ela entrega pra gente esse resultado. Tá bom? Então, ó, como vocês podem ver nesse sistema de segundo grau, temos duas soluções. Beleza? Então, deu para resolver ele de maneira bem simples, tá? Como vocês podem ver aqui, nada do outro mundo, equação de segundo grau, sistema. A gente vai ficar nesse nicho aí, tá, pessoal? A gente não vai sair muito disso, não.
O que nos leva para o próximo aqui, ó. Próxima questão. Agora a gente quer saber quanto vale x, quanto vale y e quanto vale z, tá? Sabendo que eles estão nessa proporção aqui, ó, x sobre 2 é igual a y sobre 3, que é igual a z sobre 5. Beleza? E a gente sabe que 5x mais 3y menos 2z é igual a 18. Isso aqui é um 5, tá? Então vamos com calma, ó. Quanto vale x, y e z, sabendo que eles estão nessa proporção, e isso aqui se verifica, né? Essa relação aqui entre os três. Aí vocês devem perguntar assim, ó. Pô, professor, mas isso aí não tem como resolver, porque afinal de contas são duas equações para três incógnitas. É aí que vocês se enganam, tá bom? Porque as equações, pessoal, elas são marcadas pelos sinais de igual. Então, quantas equações que a gente tem aqui, ó? 1, 2, 3. Isso aqui, ó, é um sistema de 3 equações e 3 incógnitas disfarçado. Porque você poderia falar que seu x sobre 2 é igual a y sobre 3, mas você também poderia falar que x sobre 2 é igual a z sobre 5. E aí você consegue dividir isso aqui, ó, essa sentença, em duas equações, tá bom? Por isso que isso aqui é considerado duas equações, tá? Porque a equação ela é demarcada pelo sinal de igual. Como é que a gente tem três igualdades, a gente tem três equações. Beleza? Aí, o que vai acontecer aqui agora, ó? A gente tem que dar um jeito de aplicar essas propriedades para isso aqui, ó, ficar desse jeito, né? Para o nosso x ficar 5, y 3, z menos 2. Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai escrever essas razões aqui, ó, de outra forma, né? Então, eu quero que o meu x ele esteja multiplicado por 5. Então, quanto que tem que ser o denominador? O denominador tem que ser 10. Você multiplica em cima e embaixo por 5. Então, 5x sobre 10 vai ser igual a... Aí você quer que o y fique multiplicado por 3, né? Então, 5x sobre 10 é igual a 3y sobre 9, que é igual a menos 2z sobre menos 10, tá? Então, essa razão do z aqui, eu multipliquei em cima e embaixo por menos 2, tá? Então, essas três razões aqui, elas são iguais, né? O que nos permite escrever que 5x mais 3y menos 2z dividido por 10 mais 9 menos 10 é igual a isso aqui, tá bom? Então, eu estou generalizando essa propriedade. Eu estou falando que ela dá certo também se você adicionar uma outra fração aqui. Ah, professor, por que a gente pode fazer isso? Porque, galera, ó, A sobre B é igual a C sobre D, que é igual a E sobre F, por exemplo. Né? Então, se você juntar o A e o C e o B e o D, ó, se você juntar as duas primeiras, você vai ter isso aqui. Tá? E aí você pode aplicar a mesma propriedade para essa fração e essa, né? Então vai ficar A mais C mais E dividido por... Opa! Ó, A mais C mais E dividido por B mais D mais F. Tá? Então eu apliquei a propriedade duas vezes. Uma para juntar essas duas primeiras e outra para juntar essa com essa. E aí dá para juntar as três de uma vez, tá bom? Que foi o que eu fiz aqui. Então, a gente chega aqui, ó, que 5x mais 3y menos 2z
dividido por 10 mais 9 menos 10, isso aqui vai ser igual a K, tá? Que é esse mesmo K aqui. Que é esse mesmo K, 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 tá? Aí aqui, ó, 5x mais 3y menos 2z vai dar 18. Dividido por 9 é igual a K. Então, você descobriu aqui que a sua constante vale 2. Então, se a sua constante vale 2, o x vale o dobro, o y vale o triplo e o z vale o quíntuplo. Show? Então, galera, aqui eu estou mostrando para vocês como é que a gente pode resolver, né, esse tipo de problema utilizando essas propriedades de razão e proporção que foram demonstradas aí no começo da aula. Reparem que, se você não soubesse isso, ia ser perfeitamente possível trabalhar, né? Você ia ter um pouquinho mais de trabalho, porque afinal de contas você ia ter que resolver um sistema 3x3, enquanto que a gente aqui com essas formulinhas, a única coisa que a gente está fazendo é multiplicar a fração em cima e embaixo por algum número, né? Olha o nível de dificuldade que a questão ficou, ó. Você teve que levar x sobre 2 para 5x sobre 10, né? Aí depois que você conseguiu organizar todas as suas novas razões, você junta, né, aplicando a propriedade, acha o k e acha imediatamente o x, o y e o z, tá? Então, nada novo aqui, tá? Só uma nova maneira de pensar. Fora isso, sistema, equação, né, variável, tudo aí que a gente já trabalhou e já tá calejado. Beleza? Bom, pessoal, agora que a gente falou aí de razões e proporções, a gente vai passar para a próxima parte da aula, né? E a gente vai falar sobre grandezas, né? Grandezas proporcionais, grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, né? Eu acho que esse termo é familiar para vocês, mas agora a gente vai estudar com detalhes o que isso realmente significa, tá bom? Então, vai ser essa próxima parte da aula aí. Vamos colocar aqui, ó, grandezas proporcionais. Grandezas, pessoal, no ponto de vista matemático, vão ser aí variáveis, tá bom? Duas variáveis aí, são nossas grandezas, tá? No sentido físico, essas grandezas aí, elas vão ser, por exemplo, massa, velocidade, força, distância, aceleração, tempo. Tipo assim, eu não sei se vocês já estudaram regra de 3, que é uma matéria que a gente vai estudar na sequência. Mas, por exemplo, você tem aí uma loja que vende bolsa, né? Então, X poderia ser a quantidade de bolsa vendida e Y a receita da empresa, por exemplo. Então, esse X e esse Y aí vão ser as suas grandezas, né? Eu citei a regra de 3 aí, porque quando a gente vai trabalhar com regra de 3, você tem lá um número de pedreiros que sobem muro e não sei o que, não sei o que. Então, tipo assim, número de pedreiro é uma grandeza. Quantidade de muro é outra grandeza, dias que eles trabalharam é outra grandeza. As grandezas, elas vão ser coisas na matemática que a gente consegue medir, tá bom? Então, entendam aí quando a gente falar de grandeza, a gente está falando de variável, tá bom? A gente está falando de um x e de um y. E a gente vai estudar aqui grandezas proporcionais, né? Existem dois tipos de grandezas proporcionais aí. A gente tem aqui, primeiramente, né, as grandezas diretamente proporcionais.
E a gente também vai ter aí, daqui a pouquinho, né, como item B, as grandezas inversamente proporcionais. Mas antes da gente falar das inversamente, vamos trabalhar um pouquinho aqui nas grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Então, se você tem duas grandezas aqui, pessoal, x e y, por exemplo, e você tem aqui que x sobre y é igual a uma constante, né? Então, se você pegar um valor de x e dividir por um valor de y, vai dar sempre um valor constante, tá? A gente pode até fazer uma tabelinha aqui, ó, por exemplo. X e y, né? Então, vamos supor aqui, vamos colocar uns valores para x, 1, 2, 3, 4, e vamos colocar aqui um valor para y, ó, tá? Então, se você tem aqui um x e um y correspondentes, né, por exemplo, o 1 e o 3, a gente sabe que a razão deles é constante. Então, se eu dividir 1 por 3, vai dar 1/3. E se eu dividir esse 2 pelo y correspondente, tem que dar 1/3 também. O que isso significa? Isso que significa que esse y aqui, ele tem que ser 6, né? Porque se eu dobrar o valor do meu x, o valor do meu y dobra. Se eu triplicar o valor do meu x, o valor do meu y triplica, né? E se eu quadruplicar o valor do meu x, o valor do meu y quadruplica também, tá bom? Isso que significa grandezas diretamente proporcionais, tá? Acho que esse exemplo que eu usei aqui não foi muito bom, não. Mas, ó, um exemplo aí que eu sempre uso, né? Tipo assim, grandezas diretamente proporcionais que a gente já estudou. Velocidade é distância por tempo. Beleza? Então, vamos supor aqui, pessoal, ó, que você tá com uma velocidade de 30 km por hora. Beleza? Aí vamos criar aqui uma tabelinha, ó. Delta S, delta T. Né? No início, você não andou nada. Se passar 1 hora, quanto você vai ter se deslocado? Você vai ter se deslocado 30 quilômetros. Porque, afinal de contas, você anda 30 quilômetros a cada hora. Beleza? Se passarem 2 horas, você vai ter andado 60 quilômetros. O dobro, né? Se passarem 3 horas, você vai ter andado 90 quilômetros. Se passarem 10 horas, você vai ter andado 300 quilômetros. Beleza? Então, a gente pode dizer que a distância e o tempo, né, eles são grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos colocar aqui, ó, ΔS e ΔT são diretamente proporcionais. Tá? Então, aí a gente tem o exemplo de duas grandezas que, se uma dobrar, a outra dobra. Se você dobrar o tempo, você dobra o quanto você andou. Tá? Justamente porque a razão entre essas duas grandezas, ó, ΔS sobre ΔT, é uma constante. Então, a nossa velocidade aqui, ó, ela vai estar fazendo o papel de constante, né? Tudo bem? Então, você consegue descobrir
quanto a pessoa andou em qualquer tempo, porque você sabe o valor da constante. Então, a partir do momento que você tem o seu K e você tem uma razão, ó. Não, tendo uma razão você tem o K, mas a partir do momento que você tem o K e você tem um valor para sua grandeza, Y, por exemplo, você consegue ir lá e calcular o valor que a sua grandeza X vai ter, tá bom? Então, isso aqui é um exemplo, né, de grandezas diretamente proporcionais, ó. Velocidade e tempo, né? Outro exemplo de grandeza diretamente proporcional, pessoal, é juros e tempo, né? No caso aí, juros simples. Então, tipo assim, quanto mais tempo passa, mais juros acumula, né? Mais você deve. Isso aqui é um outro exemplo aí que a gente vai aplicar de grandezas diretamente proporcionais. Outro exemplo. Deixa eu ver se eu consigo um exemplo que a gente já estudou. Por exemplo, lucro e quantidade de pizza vendida, né? Então, quanto mais pizza uma pessoa vende, maior é o lucro dela, né? De forma proporcional. Se ela vende 20 pizzas e 10 pizzas, o lucro que ela vai ter vendendo 20 pizzas é o dobro, né? Do lucro que ela vai ter vendendo 10 pizzas. Beleza? Então, basicamente, isso aí que consiste, né? As grandezas diretamente proporcionais. Agora, pessoal, só atenção, tá bom? Observe essas duas grandezas aqui, ó, grandezas A e B. E do outro lado, grandezas C e D. Vamos lá, ó. 3, 6, 9, 12. 1, 4, 9, 16. Ó, aqui a gente tem duas grandezas, beleza? Duas grandezas não, né? Na verdade, a gente tem quatro grandezas, mas a grandeza A ela tá relacionada com a grandeza B e a grandeza C ela tá relacionada com a grandeza D, tá bom? Quanto maior o A, maior o B. Quanto maior o C, maior o D. Isso faz com que essas duas grandezas sejam diretamente proporcionais, né? Isso faz com que o B seja diretamente proporcional ao A e que o D seja diretamente proporcional ao C? A resposta é não, tá bom? Não é porque uma grandeza cresce e que a outra cresce que elas são diretamente proporcionais, tá bom? O conceito de diretamente proporcionais tá relacionado justamente com que elas crescem na mesma proporção. Ó, aqui a gente dobrou e o B foi dobrado. Aqui a gente triplicou o A e o B foi triplicado. Aqui a gente quadruplicou o A e o B foi quadruplicado. Aqui a gente dobrou o A e o D quadruplicou. Então, as grandezas C e D, elas não estão relacionadas de forma diretamente proporcional, tá? Então a gente pode colocar aqui que A e B são diretamente proporcionais, tá? E C e D não. Porque não importa se as duas crescem, né? Se você aumenta o C, o D aumenta. Não é isso que a gente está analisando. O que a gente está analisando é se elas crescem na mesma proporção. Beleza? Tenha isso claro na sua cabeça. Ó, aqui é tudo em relação a constante com que elas crescem, tá bom? Então, precisa existir uma constante aqui na relação de diretamente proporcional. Precisa existir um K, tá bom? Mas eu coloquei esses dois exemplos aqui, pessoal, justamente para induzir vocês a pensar em função, né? Se você tem duas grandezas aqui que são diretamente proporcionais, qual que é a função que relaciona as duas, né? Se você pensar aqui nisso aqui, ó.
y sobre x, toda vez que você divide uma grandeza pela outra, né, ou b sobre a, dá sempre um valor constante. Se você pegar o seu x e passar para o outro lado multiplicando, olha em que você chega. Y é igual a kx. Galera, que função é essa e qual o gráfico? Isso aqui é uma função do primeiro grau, não é? Ó. Ó. Y é igual a ax, função linear. O seu x aqui está elevado a 1, né? O gráfico disso aqui é assim, ó. Nossa. Passa na origem, tá, pessoal? Usa o teorema do ponto gordo aí para aproximar. Mas, ó. Esse aqui que é o gráfico de kx. Beleza? Então, se você tem duas grandezas diretamente proporcionais, você consegue colocá-las num gráfico e a função que vai aparecer aí é uma função de primeiro grau. Então, ó, coloquei a grandeza x no eixo horizontal, né, no eixo das abscissas, e coloquei a minha grandeza y no eixo das ordenadas. Tá bom? Isso significa que se você vai montar um gráfico de distância por tempo, colocar aqui ΔS por ΔT, o que você espera? Você espera um gráfico assim, né? Se você vai montar um gráfico aí de juros por tempo, o que você espera? Você espera um gráfico assim, né? Não passou nenhum tempo, você não deve juros para ninguém. A partir do momento que o tempo começa a correr, a quantidade que você deve pelos juros aumenta. Juros simples, tá bom? Beleza? Então, se você tem duas grandezas diretamente proporcionais, você vai conseguir relacionar elas por meio de uma função de primeiro grau. Tudo bem? E isso aqui, pessoal, vai abrir muitas portas pra gente. Vai abrir muitas portas pra gente, porque a gente vai conseguir aplicar função nisso aqui. Beleza? Mas é tipo assim, é função nível básico, tá, galera? Se você tá mexendo com grandeza aqui, diretamente proporcional, nessa parte de matemática financeira, a função que eu tô falando para vocês é kx, tá? Aqui não tem domínio, contra domínio, essas coisas não, tá? Tipo assim, a gente não vai usar esses conceitos de domínio, contra domínio, imagem com rigor, igual a gente usava lá quando a gente estava estudando de forma teórica a função. Aqui, nada mais vai ser do que uma funçãozinha na prática, tá? Uma retinha ali, coisinha bem básica, assim, que não precisa de muita coisa, não, tá? Então pode ficar sossegado aí que, mesmo que eu esteja metendo função aqui, é tranquilinho. Beleza, galera. Então, essas daí que são as grandezas diretamente proporcionais, tá? Aí, dito isso, agora a gente vai falar aí das grandezas inversamente proporcionais, tá bom?